Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o juiz federal Odilon de Oliveira. Está aqui do meu lado, vamos saber tudo da vida dele, desde quando ele começou essa carreira até os dias de hoje, até porque a sua vida já está virando filme. E em breve você vai poder assistir no cinema mais próximo da sua casa. Mas, doutor Odilon, vamos começar pelo começo. Lá na tua infância, você imaginava ser o que você é hoje? Não, eu não imaginava, porque a infância minha foi no Nordeste e como regra geral, o nordestino, principalmente aquele da agricultura, do meio rural, ele não nutre esperanças. E então a gente nasceu numa região muito seca e a gente, na realidade, a gente saiu do Nordeste, do município de Exu, em busca de sobrevivência. A tua família tinha condições não confortáveis, vamos dizer assim? A minha família foi paupérrima, toda paupérrima. Meu avô foi vaqueiro. Meu pai não tinha profissão na roça, né? Lá naquele tempo, em Pernambuco. Então ele sempre foi lavrador. E depois que nós chegamos de Pernambuco, ele intensificou a atividade como lavrador. E a gente trabalhou na roça ao lado dele até os 17 anos de idade. Eu sou o único da família que tem curso superior. Então, até os 17 anos de idade, eu fui lavrador, trabalhando na roça. E como é que foi a sua alfabetização? Fui alfabetizado na roça, em volta de uma mesinha assim, feita, não como essa aqui, que essa aqui é de granfino. Então, à noite, a gente trabalhava na roça, o professor também trabalhava na roça com a gente, e ele só tinha o curso primário. E à noite, ele era professor, a gente o chamava de senhor, passava a chamar de senhor. A gente ia num córrego, tomava De dia ele era colega de trabalho. De dia era colega de trabalho na roça. E à noite em volta de uma mesa com lamparinas e a gente estudava ali. Os primos, todos os primos. Meu pai tinha 12 irmãos, nós viemos de Pernambuco, cada um tirou um lote, recebeu um lote do estado de Mato Grosso, na época, lá em Jaciara, município de Jaciara. E ali a gente, quando eu saí da roça, eu já estava alfabetizado. Mas quando você estudava à noite, você estudava porque era uma obrigação ou porque você vislumbrava ali que você poderia ter uma vida melhor? Não, a gente não vislumbrava porque a gente não conhecia mundo nenhum, não conhecia outro mundo, a não ser aquele mundo da roça. E a gente estudava baseado na intenção dos pais, no impulso dos pais, de a gente aprender as 4 operações, né? Somar, dividir, multiplicar e também aprender a escrever o nome e votar. Então, já estava bom? Ótimo, muito bom. Estava bom. E como é que foi esse caminhar, então, até chegar a ser um juiz federal? Eu saí da roça aos 17 anos, fui para uma escola pública agrícola do governo federal. Aí eu fui começar... Eu saí, quando eu deixei a roça, eu já tinha o 4º ano primário, naquele tempo. Aí eu me internei, fiz o vestibular, me internei numa escola do governo federal. E ali a gente tinha comida, tinha roupa, trabalhava e... Aí já resolvia bastante coisa, né? Aí resolvia tudo. Olha que beleza. Resolvia tudo. E depois eu me formei, terminei a 8ª série nessa escola pública e fui fazer a escola pública, fazer o curso normal numa escola pública também. E depois Então você é tudo escola pública? Tudo escola pública, menos a faculdade, porque não existia faculdade de Direito. E eu vim em Campo Grande, servia ao Exército naquela época e vi o pessoal da faculdade de Direito desfilando aqui. Eu falei, vou voltar para cá um dia e vou fazer faculdade. Aí voltei lá para Jaciara, aí fiz o curso normal à noite e vim fazer o vestibular para pedagogia. Pedagogia? Pedagogia. Aí pedagogia eu falei, eu vou fazer direito. E aí fiz o outro vestibular, daí a um ano fiz o vestibular para direito. Fez pedagogia, passou? Não, pedagogia eu passei no vestibular, estudei um ano e parei. Ah, parou? Parei. E vim me informar, que eu já entrei com certa idade na faculdade de Direito, aí vim me Qual informar. faculdade? Aqui é o CDB, naquele tempo era CDB? FUCMAT. FUCMAT. Naquele tempo era FUCMAT. Quando você fala com uma certa idade, que idade mais ou menos? 29 anos, eu me formei com 29 anos de idade. Com 29 anos? Já estava um pouco já avançado. Alguns anos, um pouquinho para frente, mas você recuperou, pela sua história, você recuperou muito. Aí você fez a faculdade de Direito e fez um concurso pro... Eu fiz faculdade de Direito e advoguei pouco tempo. Advocacia particular há pouco tempo. Aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande. Eu fiz o concurso para advogado da União. Mais precisamente advogado de autarquia federal, procurador federal. Assumi. Depois eu fiz concurso, passei a assumir
Não reprovou em nenhum concurso, só ia passando. Nenhum. Ministério Público, fui do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Depois eu fiz concurso para juiz do Estado de Mato Grosso do Sul, juiz de Direito. Foi juiz de Direito aqui? Fui juiz de Direito, exerci a profissão de juiz de Direito aqui. Quanto tempo mais ou menos? 4 anos. Aí, em 1986, eu fiz concurso para juiz federal. E sou juiz federal já há 28 anos. E o que levou você a sair de ser um juiz estadual para ser juiz federal? O que me encantava muito era a matéria. Porque eu já, como advogado de autarquia federal, a gente já atuava defendendo as autarquias federais na Justiça Federal. Então, e eu, como já tinha sido promotor de justiça, aliás, vinha ser promotor de justiça depois. Antes de ser juiz do Estado, eu tinha sido promotor de justiça. E eu já conhecia também a matéria estadual. E entre uma e outra, eu optei em razão da matéria, do que se julga, pela Justiça Federal. E também pela possibilidade de você ter uma mobilidade maior dentro do país. Como juiz do Estado, você ficaria só no Estado. Ficaria restrito dentro do nosso Estado. Odilon, você lembra o primeiro caso que você julgou na esfera federal? Porque acho que o primeiro nunca esquece, eu acho que nunca esquece. Você consegue lembrar, não? Salvo engano, foram questões envolvendo índios, indígenas, lá em Mato Grosso, em Cuiabá. Porque quando eu assumi em Cuiabá, depois que eu vim para Mato Grosso do Sul. Teve uma vara específica que você assumiu? Teve uma vara específica, eu assumi a 2ª Vara Federal de Cuiabá. E ela tratava de quais assuntos? De todos. Naquele tempo se fazia clínica geral. Era clínica geral. Hoje tem especialidades. Hoje tem, E naquele tempo eu fui juiz também, durante 1 ano e meio, juiz federal em Porto Velho, Rondônia. Também era clínica geral. Então foi um caso voltado para os índios. Mas a minha pergunta mesmo que eu queria perguntar é o seguinte, porque eu estou ligado que você está mais na área do crime, né? Mas está hoje. Qual foi a sua primeira audiência na área criminal? Que você lembra assim que você falou, puta, é isso que eu gosto. Eu não me recordo exatamente da primeira audiência, mas uma das primeiras, ela se referia exatamente a processo por tráfico de drogas, tráfico de cocaína. Isso quando eu assumi lá em Cuiabá. Eu sempre atuei na jurisdição penal, a vida inteira, como promotor de justiça, obviamente, como juiz do Estado também fazia penal, e como juiz federal eu sempre atuei na jurisdição penal. E sempre em faixa de fronteira, área de fronteira, Estado fronteiriço. Você gosta do perigo? Eu gosto assim de atuar no fronte. Tanto gosto que nunca aceitei promoção, sempre recusei promoção. Porque você teria que ir para lugares que... Eu teria, porque a promoção, José Marco, para São Paulo, o Tribunal Regional Federal de São Paulo, que engloba Mato Grosso do Sul. Eu acho lá na Avenida Paulista, lá? Avenida Paulista, daquele prédio bonito, mas descendo daquele prédio tem uma violência danada. E eu sou uma pessoa um tanto quanto pacata e não gosto muito de violência, né? Então, por isso eu gosto de ficar aqui mesmo, no Estado. Então, e você combate a violência, os extremos se atraem, você é pacato, não gosta de violência e você combate a violência de uma forma bem... de repente seja por isso mesmo, por não gostar de violência, que a gente combate a violência de maneira bem incisiva e, por que não dizer, de maneira bem rigorosa, não é? E as pessoas às vezes perguntam, mas você não quer ir para São Paulo porque lá a cidade você acha violenta, mas você não vive sob proteção policial? Eu falei, vivo sob proteção policial, mas são coisas diferentes. Lá é uma violência comum, de assalto, de roubo, de outras coisas assim. Uma bala perdida. E aqui é aquela violência que me limita na vida, é uma violência especial, diferenciada. Uma violência mais profissionalizada. Profissionalizada, digamos e focada assim, num assunto. Focada naquele assunto. Tá certo. Nós vamos para o intervalinho e voltamos logo em seguida. Voltando ao nosso intervalo, converso com o Dr. Odilon de Oliveira, juiz federal, está aqui do meu lado, estamos batendo um papo aqui muito interessante. E ficou uma pergunta aqui na minha cabeça, Odilon, que eu gostaria que você me falasse. Quando você está fazendo a dosimetria, é dosimetria da pena? Exatamente, é o cálculo da pena. O cálculo da pena, você vai ter que falar, o fulano cometeu tal crime e eu vou ter que imputar ele uma quantidade de anos de prisão, enfim. Qual que é a minha pergunta? Quando você está fazendo isso, o que você traz da tua infância, da tua adolescência,
Quais experiências que você traz de lá para ter o bom senso e o equilíbrio de fazer uma coisa que você vai falar, essa foi a coisa mais certa? Na verdade, o homem é um produto do meio. E esse meio, na minha compreensão, ele começa quando a gente nasce. A minha família, o meu pai, ele deu muitos exemplos assim de retidão, de honestidade, digamos assim, de uma justiça, não vou dizer primitiva, de uma justiça um pouco rústica daquele meio, né? E esse exemplo de honestidade, essa postura na qual ele se baseava para se conduzir na vida, isso logicamente vai refletir, porque a gente aprende por imitação, as crianças aprendem por imitação. Sim. Seus filhos imitaram você, então você tende a imitar o pai. Aquele senso de justiça, evidentemente, que veio também dessa parte. E também, para nortear o trabalho da gente, o passado, a infância doída, sofrida, ela é interessante nos julgamentos para a gente poder avaliar com humildade, muitas vezes, o sofrimento alheio, avaliar as pessoas, fazer uma leitura do mundo, tem uma leitura das pessoas, uma sensibilidade maior com relação às pessoas, porque a gente não deve considerar números, só números, a gente tem que julgar a pessoa, o ser humano, carne e osso e o patrimônio dele. E num volume de processo que vocês atuam, consegue ter esse olhar? Consegue, dá para conseguir ter esse olhar. O volume de processo é muito grande, mas a gente sabe, evidentemente, exercitar essa sensibilidade na hora dos julgamentos. E como não se sentir Deus? Quando você tem a caneta na mão e o poder de apenar? Na verdade, a sociedade diz que os juízes, e principalmente os ministros, são deuses, e aqueles que não se acham deuses, eles se sentem pelo menos canonizados. Eles têm certeza. Com certeza, ou pelo menos canonizados, já é um bom começo. O juiz, principalmente nos últimos tempos e no futuro, ele tem que ter um perfil diferente. O juiz tem que ser hoje em dia aquele juiz que fareja, que cheira a sociedade, porque senão ele não vai compreender Sim, ele vai estar fora do mundo real. Fora do mundo real. Ele tem que ser um juiz integrado com a sociedade e tem que compreender que ele é apenas um instrumento de transformação da vida. Ele é um instrumento de transformação do mundo, da sociedade, transformação das pessoas. Ele tem que se entender como ele tem que ser um ser humano. Então. Tem que ser um ser humano, tem que ter simplicidade. As pessoas o juiz já pensam que o juiz é extraterrestre, tal. É do outro mundo. É engano. A gente é como qualquer pessoa, tem os mesmos problemas, tá vendo? São problemas, não sejam os mesmos, né? Porque o juiz tem uma profissão, tem um salário razoável, e tem uma residência, etc. Mas como o ser humano tem os problemas inerentes da vida humana, né? Tem esses problemas. Tá certo. Você atua no nicho criminal que lida com traficantes, com grandes criminosos, né? E por serem criminosos, você tem criminosos lá muito inteligentes também, não porque são criminoso que não seja inteligente. Qual de todos que você já atuou, assim, qual que você teve mais dificuldade pelo grau de inteligência ou do cara fazer uma boa gestão do crime, assim? Bom, eu não posso citar o nome, mas eu tive um caso há pouco tempo, há uns 5 anos mais ou menos, de uma pessoa que era formada em economia, ciências contábeis. E a gente estava processando, era crime, mas o crime financeiro. Então, na área financeira, evasão de divisas e uma série de coisas. Então, na área financeira, é natural que ele conhecesse, e principalmente relacionando o assunto ao crime, que ele conhecesse mais do que eu. E então a gente, nessa hora, sente um pouco de dificuldade, assim, digamos assim, ao interrogar o sujeito, né, com relação ao palavreado que se usa na atividade de ciências contábeis, mas isso não traz muita dificuldade, não. Não, que você pode chamar um técnico, especialista, para poder falar o que é isso, o que não é, e entender melhor. Então, talvez a pessoa tenha tido, assim, até se achado grande ou maior do que realmente fosse, pelo fato de ela ser economista. Mas não deixa de ser um criminoso e... Deixa de ser um criminoso e sujeito à lei igualmente aos outros. E com certeza deve ter sido apenado e está cumprindo.
a sua pena. Em relação aos traficantes, a droga, você tem aí uma ojeriza contra a droga. Tem alguma história, o porquê disso? Ou porque faz mal às pessoas? Qual é a sua ligação em lutar contra isso? Eu nunca tive problema de droga na minha casa, né? Nem de álcool, nem de nada. É evidente que as famílias normalmente têm, não é? Quer dizer, a gente não tem em casa, mas tem o primo que já usou, tem um parente que já usou, todo mundo tem isso, não é? Agora, nada me motiva a não ser a compreensão de que o traficante é um genocida. Ele mata por atacado. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil, só de crianças até 18 anos de idade, menores de idade, viciados só em crack, hoje 235 mil. Irreversível quase. Né? Isso é irreversível, crack, droga mortal. Mais uns 150 mil jovens até 18 anos viciados em cocaína, uns 500 mil viciados em maconha. Então, você não pode ter piedade, eu não vou cometer abuso nenhum. Mas eu vou ser extremamente rigoroso sempre quando estiver julgando traficante. Sempre fui e sempre serei. E principalmente com relação aos bens. Você tem que meter a mão no bolso e tomar os bens desde que ele seja culpado. Aí está uma pergunta. Já que você lida com traficantes, você consegue entender como pensa um traficante? Como é que age a cabeça dele? Você consegue entender isso? A gente não consegue entender... Ou cada um é de um jeito, mas... A gente tem que diferenciar muito. Por exemplo, tem o grande traficante e tem o pequeno traficante, não é? Muitos pequenos traficantes, eles são produto do meio mesmo. Talvez eles sejam menos culpados do que nós, do que a própria sociedade. Eu já tive casos assim. E a gente, logicamente, não pode aplicar o rigor extremo da lei com relação a ele. Então vamos falar do grande traficante. Agora, o grande traficante... ele se baseia apenas na ganância, à custa da dor, do sofrimento das pessoas, à custa das lágrimas das mães que perdem seus filhos para as drogas. E a sociedade tem que ser implacável, o Brasil tem que partir para cima dessa gente. Se não for culpado, absolve, mas se for culpado, tem que pagar rigorosamente e perder os bens. E além de eles mexerem com as drogas, eles são extremamente violentos, não são? São extremamente violentos. São extremamente violentos e no exercício da atividade deles, traficantes. E são extremamente violentos também só pelo fato de eles comercializarem, venderem, colocarem em disponibilidade aquela mercadoria que mata. São duas violências. São duas violências. Uma violência mais pontual e uma outra a longo prazo. A longo prazo. Vai matando e vai dando por atacado, destruindo lares. Né? A droga vem matando. As drogas hoje em dia, elas caracterizam a Terceira Guerra Mundial. Matam muito mais. Dizima, acaba, liquida. Agora, uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falando uma coisa muito interessante sobre as drogas, e ele falava que as pessoas às vezes falam, mas o governo é culpado, a polícia é culpada, mas ele fala, não, mas eu acho que a família tem um grande papel nisso, de você cuidar dos seus filhos e não deixar os outros cuidarem, ou não deixar ser adotado por um traficante. O que você vê desse ponto de vista? Tudo parte da família. A família é o direcional. É como um leme numa embarcação. Agora acontece que a família no Brasil está sendo desarticulada e desmanchada também, principalmente pelo poder público. Não é à toa que o Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o 4º país a perder tempo com sua política materno-infantil. Até o 4º, quer dizer, quando a Organização Mundial de Saúde diz isto, é porque a política materno-infantil do Brasil, ela não vale nada. Não está correta. Não está correta. Então as famílias ficam completamente ao abandono, sem falar na falta de emprego. Então, os lares estão desestruturados. A família no Brasil é como um carro velho. Ela está sendo desmanchada e jogada no ferro velho. E muita gente não está percebendo isso. E muita gente não está percebendo isto. É um problema grave. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você responder após o intervalo. Será que o Dr. Odilon tem medo de mexer com tanta gente violenta assim, que mexe com tráfico e tanto bandido?
Será que ele tem medo? Vai te responder daqui a pouquinho. De volta aqui no nosso interview, entrevistando o juiz federal Odilon de Oliveira, e ficou uma pergunta no ar, se ele tem medo de executar esse trabalho que ele faz tão bem feito, trabalhar com bandidos, né? Porque tem o lado de lá, que deve odiá-lo, né? Tem medo ou não tem? Não, eu não tenho medo, eu tenho receio. Agora, o receio, a gente não pode deixar que ele se transforme em pavor. Paralise. E paralise. Por isso a gente tem que administrar. Quem tem medo tem que administrar o medo. Quem tem receio, como eu, tem que administrar o receio. E a gente já teve várias situações assim de causar medo, causar pânico, e principalmente depois que acontece. Mas você tem que ter na mente, José Mário, que o servidor público, ele é um inquilino da sociedade. Ele é pago para fazer aquilo. Se ele não quiser fazer, que ele desocupe o prédio e outro vai residir. Então, por que tem tão poucos inquilinos que nem o senhor? Bom, tem muitas pessoas que têm, digamos assim, não só receio, que tem medo mesmo. Isso existe em qualquer profissão. E aí tem o policial paralisa. Medroso, tem aquele que... Porque a justiça, a lei é como uma régua, vai de 1 a 30 centímetros. Tem pessoas que ficam ali no 10º centímetro, no 20º e tal, outros já vão mais para frente e tal. Então, cada perfil, um tem sua régua, né? Cada um tem sua régua, tem seu perfil. Então você deve ter... Vou pegar um caso aqui que é mais conhecido, que é do Beiramar, e você teve uma relação com ele profissional, vamos dizer, você como juiz federal e ele como traficante, vocês já se cruzaram várias vezes, né, no processo. E ele deve ter odiado muito você mudou a vida dele, enfim, e ele está preso, assim, ele deve olhar com você com muito ódio, não sei. Como é que é essa relação quando você e ele, assim, frente a frente, né? Porque você já deve ter ficado diversas vezes frente a frente com ele. A gente já condenei o Beiramar. Ano passado eu apliquei uma pena até razoável nele e confisquei um bom dinheiro, em torno dos 24, 25 milhões de reais. Agora que ele não gosta de mim, isso aí ele não faz segredo nenhum sobre isso, porque na própria televisão ele já disse que... Ele já verbalizou isso? isso? A televisão que eu tenho a minha lei própria, que eu não respeito a Constituição Federal e que eu tenho que amaciar a minha compreensão e amaciar a minha mão. Então, isso significa que ele não gosta. Odilon, alguma vez você já recebeu alguma proposta indecorosa? Você olhava essa grana aqui, alivia ali, não sei o que lá, e se recebeu, o que você fez com isso? Não, eu nunca recebi, porque a pessoa, antes de oferecer dinheiro, vai sondar. Vai fazer uma sondagem, Vai fazer né? uma sondagem, vai ver se o juiz é uma pessoa que gosta de frequentar ambientes que estão abaixo do poder aquisitivo dele, vai ver o comportamento, o procedimento, a postura daquele juiz, daquele servidor público. E então, felizmente, eu nunca recebi Nunca chegaram com nenhuma proposta, só toma uma grana aqui, não sei o quê. A única coisa que já chegaram a me dar no meu gabinete foi uma garrafa de uísque. E eu presente assim, camisa, roupa, essas coisas, mas aí a gente pega e devolve, faz um bilhetinho para o remetente e devolve, dizendo que a gente é juiz, que a gente não pode receber aquilo. E uma vez uma pessoa me entregou, em cima da minha mesa, insistiu que eu pegasse, foi até um advogado de boa fé, bem intencionado, uma garrafa de uísque, e eu não recebi. Ele ficou com a garrafa de uísque e saiu, todo desmontado com a garrafa de uísque. Eu fui até deselegante, mas ele insistia e eu não podia pegar aquilo ali. Mas agora, quando manda, o juiz costuma devolver. É de praxe? É de praxe, é devolver. Eu devolvo e faço uma ata de devolução. O funcionário vai levar. Faz uma ata? Faço, vai ficar documentado, para não dizer que eu peguei o uísque, eu peguei isso, que eu peguei aquilo. Não pode deixar brecha nenhuma? Não pode deixar brecha nenhuma. Quem que está mais preso? São os traficantes ou você, nessa situação que você se colocou? Na verdade, eu já condenei centenas, uma quantidade assim... Mais de 100? Muito mais. 100 eu condenei durante 1 ano e meio que eu fiquei diretamente em Ponta Porã.
Que você dormia dentro do fórum, é isso? Dormia no fórum. Primeiro eu dormia no Exército, né? É. Fiquei mais ou menos um ano dormindo no Exército. Aí teve o caso do cara tentar entrar depois eu fui tirar. para um hotel, aquele hotel, os caras tentaram invadir e pegar, eu estava ali há 5 dias, um hotel particular, e que eu fui para o fórum. No fórum era mais seguro? No fórum era mais seguro porque a gente ficava no sobrado, na parte de cima, e ali não ficavam os agentes da você não circulava tanto também, né? E a gente não circulava tanto, já almoçava ali mesmo, etc e tal, então não tinha problema. Então você acaba tendo uma vida reclusa também? Na verdade, de todos os bandidos que eu já condenei, que eu me lembro, deve ter preso aí uns 2 só. Os outros já cumpriram a pena? Liberdade há muito tempo, porque cumpre uma parte da pena e vai para a rua. Às vezes me perguntam, quantos bandidos que você condenou estão presos? Quantas pessoas estão presas? Aí eu digo assim, eu conheço 3, eu conheço 2 e conheço eu que não sou bandido, sou juiz, mas estou preso também. Estou preso também. E a prisão minha pode ser até definitiva, a prisão perpétua. E a do safado, eles têm tempo, né? Eles têm tempo para cumprir. A do criminoso não. Eles têm tempo. Tem tempo para cumprir. Mas, por exemplo, o Beiramar, daqui 30 anos ele sai, o máximo que se cumpre no Brasil são 30 anos? Máximo 30 anos. Ele pode ser apenado a 100, 200 anos, mas o máximo é 30 anos. O máximo é 30 anos. Então vamos supor, eu não sei quantos anos o Beiramar tem, mas ele tiver uns 40 anos, vamos supor que já cumpriu uns 10, daqui 20 anos ele está solto, ele vai estar na rua. Vai estar na rua. Agora, se ele vier a cometer novo crime, ele pode ir para a cadeia de novo. Não significa isto, José Mário, que o brasileiro só possa cumprir na vida, durante a vida dele, 30 anos. Ele depois, quando terminar esses 30 anos, aquelas condenações que ele tem, soma tudinho. Somando tudo, 200 anos. Menos, aí você tira os 30 anos e vai compensar os 30, o resto, nada. Aí se ele vier a cometer novos crimes... Aí começa a contar aí começa de novo, ele vai responder. Entendi. E me responde uma outra pergunta. Você tem algum sonho que você gostaria de realizar? O meu maior sonho, o sonho que eu tenho, que povoa a minha cabeça, sempre povoou, é ver a juventude livre de drogas. Esse é o meu maior sonho. Tanto que eu luto como juiz, sempre lutei como juiz, há 3 décadas pelo menos, procurando combater, defender a juventude. E além disso eu faço trabalho adicional. Você atua em 2 pontas, né? Eu atuo em 2 pontas. Eu atuo na área social, de cunho social, fora do trabalho, e como juiz. E nesse cunho social você faz palestras? Eu sempre tenho palestras e a gente faz parceria escrita com a Prefeitura de Campo Grande, já há 3 anos. E a gente profere palestra para os alunos pela manhã e à noite para os pais, sempre falando de prevenção ao uso de drogas, mostrando os efeitos negativos das drogas para as crianças, mostrando a importância da escolaridade e falando também sobre a espiritualidade na vida das pessoas. E também sobre a importância da família, o papel da família na vida social, na sociedade. Isso mais para os pais. Entendi. A América Latina não tem uma política para o sistema carcerário. Não existe. Você pode pegar em qualquer país, talvez o Chile um pouquinho melhor, mas no meu ponto de vista não existe. Eu acho que não recupera. Mas, desses tantos apenados, né, que você proferiu a sentença, você teve notícia de alguém que saiu da vida do crime e falou, não, vou mudar a minha vida? Porque eu acho que o nosso sistema, não é só nosso do Brasil, não. Eu acho que da América Latina toda, não ajuda. Ele deixa o cara, lá para mim é uma escola de bandido, deixa o cara mais bandido ainda, mais. Antes de responder a pergunta, só um dado estatístico, a América do Sul tem 913 mil presos. Desses 913 mil presos, 62% são presos do Brasil. O Brasil responde por 62% em relação a esse restante. O Brasil é o 4º país do mundo em quantidade de presos, perde só para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China. E o sistema prisional nosso, ele não recupera. A finalidade da prisão tem que ser, primeiro, a recuperação. Segundo, o cumprimento da pena. E não acontece no Brasil nenhuma coisa nem outra. Não recupera. É uma perdição e um gasto de dinheiro, um depósito de dinheiro. De seres eu já tive casos assim de pessoas que recuperaram.
Porque tem muito bandido, principalmente o grande traficante, o grande criminoso, ele não recupera. Tem muita gente que não recupera. Essa pessoa que você citou já aqui no programa, ele não recupera. Agora, tem pessoas que vão para o mundo do crime, às vezes por um motivo, digamos assim, social, um flagelo. Eu já tive pessoas, até nessas andanças pelas palestras, pelos colégios, esses dias, este mês ainda, eu estava num colégio, uma mulher veio e me abraçou e agradeceu pelo fato de eu a ter condenado. Olha aí. E eu fiquei assim, falei, mas como? O senhor me condenou. Salvou minha vida. E eu tomei outro rumo, eu sou crente, eu sou evangélica e etc. E eu falei, tá muito bom, e abracei. Eu já tive outros exemplos também de pessoas que recuperam. Agora tem que ter oportunidade. Sim. Os presídios, eles são uma enxovia. O Brasil teria que humanizar os presídios, agora não vai fazer isso jamais sem a participação da iniciativa privada, que é quem gera emprego. Sim. Tem que profissionalizar essa gente e arrumar emprego. É isso aí. Agora, o doutor Odilon abomina tanto o crime que ele nem fala o nome do cara que eu falei lá atrás. Ele falou o nome daquele cara que você falou, que ele nem dá cartaz pro cara. Crime não tem cartaz com o doutor Odilon. O que você acha da maioridade penal? Tem que diminuir ou não, do seu ponto de vista? Essa pergunta aí eu gosto de responder de maneira positiva e negativa, sim e não, ao mesmo tempo. O sistema prisional não recupera ninguém. As prisões brasileiras são escolas do crime. Eu sou favorável a que se reduza a idade, sim, para 16 anos, desde que as prisões sejam transformadas em prisões tipo escola. Porque não adianta nada você jogar a pessoa com 16 anos, 17 anos, 18 anos, 20, 21 e assim por diante, naquele chiqueiro de porco e a pessoa vai fazer pós-graduação no crime. Vai fazer pós-graduação no crime. Aí ele vai sair mais criminoso ainda. O menor, com 16 anos, 17, ele tem compreensão, capacidade de entender o caráter criminoso? Claro que tem, é evidente que tem. Agora, isso não basta. Tem que haver lá um local adequado para a recuperação daquela pessoa, daquele menor. Senão, eu sou contra. Se houver isso, eu sou favorável. Se não houver, eu sou contra. Entendi. Vamos para mais um intervalo e voltamos logo em seguida. Voltando aqui no interview do Festas Eventos TV, estou com o Dr. Odilon de Oliveira, nosso juiz federal, nosso herói. E falando em herói, porque onde você passa as pessoas cumprimentam, né, e espelham em você tudo aquilo que eles gostariam que o nosso país fosse, que as coisas funcionassem e dessem certo. Acontecendo isso, a política, né, os partidos políticos ficam no seu pé querendo, vem ser candidato aqui, vem... Como é que é isso? Eu já recebi convite de praticamente todos os partidos políticos, isso já há um bom tempo. E eu nunca me habilitei. Eu considero a política uma atividade, logicamente, de interesse social, né? Sem política não se vive. Sem política não se vive. Não se vive. Agora, eu até agora não me encantei ainda. Não? Não. Eu acho que você não vai se encantar, não. Não sei porquê. Eu acho que você não vai se encantar. É verdade que você já recebeu uma homenagem póstuma? É verdade que eu já sei, porque eu já vi em vários lugares. Mas, assim, ficou uma coisa meio estranha, né? Recebi. Foi no ano, parece que foi 2005, 2004, 2006. Que naquela época haviam sido assassinados, parece com 2 ou 3 juízes, né? O juiz no Espírito Santo, o Alexandre... E um juiz de São Paulo, morto pelo PCC, promotor de justiça de Minas Gerais e parece com outro promotor. E eu sei que foram homenageadas por uma entidade internacional pessoas que foram assassinadas no cumprimento das atividades de interesse extremamente social. Por exemplo, a irmã Dorothy estava incluída também, a irmã Dorothy e aquele jornalista do Rio de Janeiro, o Tim Lopes. Então eram 6 pessoas homenageadas, homenagem póstuma. E o meu nome foi incluído como morto. E essa homenagem... E você estava lá na homenagem? Eu estava na homenagem, foi lá em Vitória do Espírito Santo.
Aí eu fui, porque lá tinha morrido o Alexandre, né, assassinado. E eu fui receber. O convite ia para a família. Aí tinha que ir alguém para receber. E no dia eu estava lá, o teatro bonito, cheio de gente, e eu quando chamou, faz um resumozinho do que a pessoa faz, a história e tal. Aí depois chama alguém para receber. Aí eu mesmo subi para receber. E aí todo mundo falou aí? Aí causou um constrangimento e não queriam me entregar o diploma. Como assim? Recolheram. Tem uma láurea bonita, que é uma palma, uma mão morta, segurando o globo terrestre de acrílico e aquele globo chorando a morte daquela pessoa. Aí recolheram a láurea. Mas depois eu cheguei e voltei a insistir, até que me mandaram. Você tá com você? Tem a láurea, tem um diploma de morto. Diploma de morto é ótimo. E tem um outro diploma que me mandaram depois corrigindo. Ah, é? Recebeu duas, então? Duas. Aí eu coloquei um ao lado do outro. Brincadeira. Eu li também um assunto que me chamou a atenção. Tem essa coisa do senhor ter recebido uma homenagem como morto, mas arrumaram uma amante para você, é verdade? Arrumaram. Porque muitas vezes o bandido, ele não pode pegar o sujeito fisicamente, né? Porque tem a proteção policial e fica recolhido e tal, mas tenta desmoralizar. E isso aconteceu comigo lá em Ponta Porã, foram muitas as tentativas de desmoralização, e aqui também, aqui em Campo Grande. E arrumaram uma amante, e essa amante haveria de cruzar a fronteira, ir a Pedro Juan Cabaleiro e dar uma entrevista na televisão dizendo que era minha amante, que eu batia nela. Não, ainda batia nela ainda? Que ainda batia nela, haveria de comparecer com um olho roxo. Caramba. E por que bateram em você? Bateram porque ele é violento, é um juiz violento e o pior ainda, até aí estava tudo bem. Não, até aí tudo bem, já é grave até aí. Mas haveriam de perguntar para ela por que eu batia nela, e ela haveria de responder que eu batia nela porque eu era impotente, aí ficava com raiva e... Não acredito. E ia na porrada. É mesmo? E foi exatamente isto. Mas acontece que chamaram uma moça, e a moça, ela era conhecida de um agente federal, amiga. E ela pegou e contou para o agente federal. E relatou toda a tramóia. Tudo. E a Polícia Federal, nesse caso, agiu bem rápido, de maneira bem rápida. Antes de se montar isso, porque depois que montasse, como é que eu ia voltar para casa? Joga no... Ia voltar para casa. Chegar em casa, você, além de ser infiel, ainda... O que está acontecendo? Eu ia poder até apanhar em casa, hein, doutor? Nem ia entrar. Pelo amor de Deus. Nem ia entrar. Barbaridade. Outro assunto também interessante, que agora estão fazendo um filme da sua vida. Tem umas empresas de cinema que estão fazendo um filme. Tem a Fox Filme, a Globo Filme, que estão na fronteira, estão gravando esse filme. Já começaram a gravar há mais ou menos um mês. E é em cima da sua vida. Esse filme ele é inspirado na minha vida, principalmente na minha vida profissional. E principalmente na minha atuação na fronteira combatendo o crime organizado. Então eu, como personagem principal, eu inspiro esse filme. Então em breve a gente vai assistir nos cinemas aí a sua história. Exatamente. Diz que o ator que te representa tem 1,80 m. O Matheus Solano tem 1,80 m. É brincadeira. Eles têm que botar um homem grande, porque o senhor é um homem grande de estatura e de tantas outras coisas que o senhor faz. Para encerrar nossa entrevista, uma curiosidade. Você falou, eles estão fazendo um filme da minha vida profissional. Em percentual, quanto tempo você acha que você vive sua vida profissional e quanto tempo você acha que você vive sua vida pessoal? A vida pessoal, para mim, é praticamente nula, né? Não existe. Zero? Zero, praticamente. Né? Porque a gente já vive com escolta policial 24 horas por dia há 17 anos. Eles moram na sua casa? Moram. Em casa tem um alojamento embaixo, eu moro no Sobrado, tem um alojamento embaixo da Polícia Federal. Então já há 17 anos que tem esse alojamento dos policiais ali. E em todo canto em que eu estiver tem policiais em volta. Então a vida praticamente... Na rua, no restaurante, você tem saído? Eu não tenho visto mais você em restaurante, eu não tenho visto mais você correndo na rua, não tenho visto... Pouquíssimo. É mesmo? Você diminuiu por quê? Mas por questão de segurança mesmo. Mas aumentou o nível de possibilidades de acontecer coisa ou se mantém? Não, se mantém. A gente tem que ter muita precaução, né? Porque a segurança tem normas. E quem está sendo protegido tem que obedecer aquelas normas. Não é que não vai dar ordem para as equipes, para a polícia. Ele tem que obedecer ordens.
Então, você quer ir num Você é um bar... passageiro de um avião, então Exatamente. o comandante que fala que nós temos que ir por aqui, por ali. Exatamente. Então, você tem que obedecer a ordem e você... Você fala, eu quero chegar em tal destino, mas o caminho quem faz sou eu. Então, o caminho quem faz é a equipe que faz o caminho e que vai dirigir praticamente a sua vida particular com relação às suas atividades assim. E você convive com agentes, porque troca todo de cada tempo, não é de Campo Grande, nem do Mato Grosso do Sul, é de fora. Então você está sempre com gente estranha. Dentro de casa, sempre, com gente estranha dentro de casa, sempre. Mas você já acostumou com isso? Já acostumei e eles são extremamente profissionais. Nunca houve atrito nenhum, problema nenhum com os agentes, eles são bem profissionais mesmo. E nunca tiveram uma necessidade de atuar assim, esse tempo todo, assim, de... Porque eu sempre ouço e vejo suas entrevistas, ou ouço falar que vocês estão sempre à frente, vocês estão sabendo o que está acontecendo. Mas houve necessidade deles atuarem em algum momento mais próximo? Já. Sem ser esse cara do quartel lá que invadiu o quartel? Já sempre há. E além da escolta, tem um serviço de inteligência, né? Da Polícia Federal e até da Polícia Civil também, que às vezes presta alguma informação da PM. Então tem um serviço de inteligência que vai na frente, que está monitorando bandido, organizações, isso ajuda bastante. Sempre está passando informação. Sempre está passando informação. Odilon, e quando você aposentar, você vai continuar com a escolta? Eu pretendo continuar com a escolta, porque... A Constituição lhe dá esse direito? Não existe lei nenhuma que diga sobre isso. E como é que funciona? Mas a questão é que eu penso que a União Federal não pode me descartar como uma roupa velha e jogar fora. Sim. Ela tem que me dar proteção por conta daquelas ameaças que eu vou sofrer, ou o risco de morte, em razão do meu trabalho. Se for, por exemplo, necessidade de segurança por questões comuns, como qualquer pessoa, aí não. Aí perde o sentido. Aí perde o sentido. Mas se houver necessidade por conta de que eu fiz para a União e para a sociedade, eu tenho direito, sim. E se a União retirar a minha escolta, quando eu me aposentar, eu vou ingressar na Justiça contra a União Federal para me dar a escolta até o dia que eu necessitar. Inclusive, eu já fiz um pedido ao Conselho Nacional de Justiça, que está tramitando há 1 ano e meio, e até agora nada, para o Conselho fazer uma consulta ao Ministro da Justiça sobre se vai manter ou não a minha segurança quando eu me aposentar. Sim, porque é uma preocupação pertinente, né? Exatamente. Pertinente. Bem, eu falei que eu ia encerrar, mas são tantas perguntas. Mais uma perguntinha. Lava Jato, o juiz Moro está dando um show aí, está todo mundo, né, vendo que não sei se você é colega ou não sei se você é amigo dele ou tem proximidade. E ele estritamente em cima da lei, ele vem fazendo um trabalho exemplar, porque a hora que ele faz uma ação, as pessoas não conseguem derrubar, porque ele está fazendo bem pautado, bem... E é um juiz novo, né? É um juiz novo. O Sérgio, eu conheço já há muitos anos, né? Ele é titular de uma vara de lavagem como a minha, né? E ele é uma pessoa extremamente inteligente, é um dos melhores juízes especialistas em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, crime organizado de um modo geral. Ele é especialista, ele atua de maneira acadêmica, não só no Brasil, mas atua também no exterior. Ele dá muitas palestras fora, nos Estados Unidos, então ele é uma pessoa inteiramente preparada. Agora, a minha nota em relação ao Sérgio Moro, não só quanto a Lava Jato, mas com relação à atuação dele de um modo geral, combatendo o crime organizado. Você conhece mais ele? 10 com louvor. É mesmo? E nós temos bastante juízes como ele? Existem muitos juízes bons no Brasil, corajosos, juízes independentes, que têm uma atuação assim brilhante. Isso tem bastante. Porque assim, eu tenho lido bastante e lógico que ele contraria interesses, não tenha dúvida disso, mas eu vejo que os interesses contrariados não têm como atacá-lo, porque ele não deixa arestas. Não, faz muito bem feito. Faz muito bem feito, ele é muito preparado. Preparado, é responsável, é um sujeito extremamente honesto. E os novos juízes que estão entrando, né, vêm com essa consciência de uma preparação legal? Como o senhor está vendo aí essa nova leva de juízes que estão chegando? Bom, eu penso que o juiz ele tem que ter um perfil diferente, porque ele é um transformador.
é uma pessoa em que a juventude se inspira nele, principalmente quem quer seguir aquela atividade. Eu confio muito nas novas gerações. Agora, essas novas gerações de juízes, elas têm que ter um compromisso muito mais concreto com a sociedade. Os novos juízes têm que se aproximar muito mais da sociedade. Não é a sociedade que tem que ir à justiça, é a justiça através do juiz que tem que ir à sociedade. E procurar a sociedade, se aproximar da sociedade, não só como um juiz, mas como ser humano também, praticando uma atividade adicional de cunho social, isto é, orientando as pessoas, dando orientação jurídica às pessoas, porque isso vai se reverter em favor da sociedade e vai até reduzir as demandas em juízo. É verdade, eu entrevistei recentemente o secretário de Cultura aqui do Mato Grosso do Sul, Ataíde Nery, e ele, em uma das falas dele, eu falei até que tinha lido no Facebook, que quanto mais diálogo você tem menos chance de errar. Então, o que você está propondo é que o juiz viva dentro da sua sociedade, tenha diálogo com as pessoas, para ele estar inserido e poder ter as melhores decisões. Para que ele compreenda a sociedade. Não adianta nada o juiz, por exemplo, que atua em vara de família, não é? Ele não tem que compreender só aquele caso, ele tem que compreender o fenômeno. Por que as famílias estão se divorciando, os casais estão se divorciando? Eu, como juiz que atua na área de lavagem de dinheiro, eu tenho que compreender o fenômeno das drogas, o fenômeno da corrupção. Eu tenho que compreender, ter uma visão muito ampla como sobre funciona. Isso, como funciona, e não só sobre aquele caso. E você passa a compreender muito melhor isto se você se aproxima da sociedade, porque a sociedade é que é a origem de tudo isso. Entendi. Mas, João, vou agradecer sua entrevista e deixar aqui, se você quiser falar mais alguma coisa para terminar o nosso programa. Mas muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço os seus teleouvintes, telespectadores, e quero só deixar uma mensagem para a juventude, dizer para a juventude que o jovem é uma flor e a flor murcha. A luz da vida vai murchando aquela flor, para exatamente aquela flor dar lugar a uma outra flor. Quem é jovem hoje, amanhã não será. A vida, ela oferece benesses, oferece conforto. Agora o jovem, ele tem que comprar esse conforto e pagar de maneira adiantada. Tem que investir nos estudos sem droga. É isso aí. Obrigado pela entrevista e nós voltamos num próximo interview. Até lá.